Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Hoje vamos tratar de um tema delicado, polêmico sem sombra de dúvidas, mas trataremos com toda a seriedade que o caso pede, que o caso exige. Já é de conhecimento público que a resistência no Brasil tem passado por uma grave crise nos últimos meses, mas só recentemente essa crise atingiu seu clímax com a remoção do padre David Nas da reitoria do seminário. Nos bastidores, entretanto, esta crise já vem se arrastando há muito tempo, eu diria que até há alguns anos, como ficará claro através dos e-mails de Dom Williamson que nós tivemos acesso inédito e traremos para vocês com exclusividade no canal da Ação Restauracionista. Já não é de hoje que os bispos da resistência do mundo inteiro têm feito e realizado visitas episcopais ao Brasil, visitas pastorais com o intuito de resolver em privado essa questão do Padre Nas, mas até agora sem nenhum sucesso. Problema que cresce a cada dia, impactando a vida de centenas de pessoas e que até agora não há nenhuma resolução à vista. Diante desse cenário, cumprindo a nossa missão de zelar pela verdade e pela justiça, tendo em vista o desamparo e a angústia afligida a muitos dos tradicionalistas brasileiros, venho aqui atender o pedido daquela porção do laicato que se encontra pasma e sem direcionamento diante de tantas contradições observadas. Seremos o primeiro canal do Brasil a expor e aprofundar com minúcias de detalhes todo o caso na íntegra, toda essa situação envolvendo o Padre Nas e a crise no Mosteiro da Santa Cruz. Esse vídeo será um aprofundamento do vídeo pronunciamento do senhor professor Vinícius Mérida, do canal Entre a Cruz e a História, publicado na sexta-feira, no dia 16 de janeiro de 2026. Sabemos bem que o professor Vinícius não pôde falar tudo aquilo que ele queria ter dito a respeito dessa questão, em razão do seu respeito e pedido ou súplica de Dom Tomás de Aquino. Caro Vinícius, eu vou fazer uma súplica, não é nem que eu acho ou não acho. Vou fazer uma súplica. Se o senhor não fizer, vai ser melhor para a resistência. O que é uma seita? Grava mesmo, Frei. Grava mesmo, porque o senhor tá metido nisso, eu te conheço, tá? Ô, Frei, para, o senhor não vai fazer nada, não. Por que é uma seita seminário? Isso aí, mas manda pra Dom For, manda pra Dom Zenderras, manda lá pro Padre Chazal, manda pra quem quiser. Eu quero saber o porquê que o seminário é uma seita. Colega, Eu quero saber porque que o senhor seminário é sabe uma o que eles seita. estão fazendo? O senhor sabe? Francisco, para de filmar, por favor. Eu quero saber. Não, deixa ele filmar, eu não tô fazendo nada de errado. Por favor, João, por favor. Eu quero saber. João, bora. Eu quero saber. Eu sei que é saber. triste ver calúnia. Eu Calúnia quero, não, eu quero provada. saber. Eu quero saber. Se vocês são homens pra falar, vocês assumem. Francisco, para de filmar. Na hora que terminar a briga, eu paro. Deixa ele, não tá tendo briga nenhuma. para, Eu tô É porque ele perguntando tá se vocês não revoltado estão com essa fazendo. calúnia, com essa situação. E o senhor Oi. tá no meio, Frei. Eu conheço vocês tudo, eu sei que vocês estão tudo no Para de meio. filmar, Francisco. Não vou parar. Eu tenho o direito de defender o Luigi. Ele tem o direito. Não, deixa aberto essa porra. Deixa aberto. Mas esta guerra civil dentro do mosteiro já foi longe demais. Já recebi inúmeros relatos sobre o clima atual em Nova Friburgo. Acusações e ameaças já se tornaram rotineiras. O clima de tensão é tal que já circulam vídeos de bate-boca entre seminaristas e religiosos. A coisa chegou a tal ponto que fiéis e seminaristas já estão ameaçando uns aos outros de tapa, de saírem no tapa. Ameaças de morte já foram feitas. E as fontes, elas são diversas. Fiéis de várias localidades do Brasil, ex-seminaristas, padres do Brasil e do exterior. Diante de tudo isso, ficamos pasmos com a inação e a pusilanimidade das autoridades eclesiásticas diante de uma conjuntura tão dramática. O padre David Nas é um sacerdote, membro da resistência, que estudou no seminário da França e foi ordenado em março de 2022 no Mosteiro da Santa Cruz pelas mãos do bispo Dom Tomás de Aquino, mas com subordinação ao bispo Monsenhor For, pertencendo ex-professo à Sociedade dos Apóstolos de Jesus e Maria, SAJM. Sua família, a família do padre David Nas, é uma antiga e importante apoiadora do mosteiro, possuindo uma capela em Vitória, no Espírito Santo, que já acolheu diversas missões do apostolado beneditino desde antes do rompimento com a fraternidade. Padre Nas começou seu apostolado com bastante animação, estando sempre em evidência no Instagram e em outras redes sociais. Não demorou muito para que se aproximasse de canais trades de podtalks. Fato inegável é que o padre Nas trouxe um novo respiro para o mosteiro que, devido ao seu caráter mais religioso e reservado, não foi tão atuante no apostolado da vida ativa
quanto o referido sacerdote. Com o progresso de seu apostolado e aumento de suas missões, o padre Nas fundou e se tornou reitor de um pré-seminário para receber as vocações da resistência no Brasil. Lembrem-se todos que essa é uma história cheia de idas e vindas, que começou quando ele ainda era diácono e atingiu seu clímax em dezembro de 2025. Já antes de sua ordenação, o padre David Nas não era uma unanimidade no Brasil, tendo diversos opositores, mas enquanto seu trabalho prosperou, o grupo, insatisfeito com a sua ordenação, permaneceu restrito e pouco atuante. Entretanto, de uns tempos para cá, as coisas começaram a desandar. Pessoas que antes o apoiavam, agora se encontraram em oposição ao padre. E esse vídeo não pretende trazer todas as respostas, mas dar voz à inquietação generalizada e colocar em pautas as perguntas necessárias. Uma das coisas que mais me causou estranheza foi um pronunciamento publicado no canal de WhatsApp do Mosteiro da Santa Cruz no dia 9 de janeiro de 2026, em que Dom Tomás de Aquino declara, para afastar qualquer dúvida a respeito, que a doutrina ensinada pelo padre David Nas está em conformidade com o mosteiro e a tradição e que nada tem que se queixar no que diz respeito à conduta moral do referido sacerdote. Dom Tomás, ninguém é cego. As pessoas vão se perguntar: o que é que está acontecendo para que tal pronunciamento fosse necessário? O que é que está acontecendo de tão grave que o mosteiro não pode se pronunciar a respeito, ao mesmo tempo que o seu bispo é forçado a fazer uma declaração de catolicidade de seus padres? Isso é uma coisa muito estranha, porque normalmente não acontece de num dia ensolarado, um dia que acabou de chover, um dia comum, um bispo resolver dizer: farei uma declaração de que os meus padres são católicos, de que não há nenhum problema com os meus padres. Como assim? O que é que está acontecendo? E mais estranho do que tudo isso é Dom Tomás de Aquino ter que suplicar ao professor Mérida para que nada fale a respeito dessa questão. Caros Inícios, então não preciso me apresentar, porque a gente já se conhece, mas hoje eu queria falar de um assunto que o senhor já conhece, que é a situação da resistência. Eu acho que eu ouvi dizer que o senhor ia fazer uma postagem sobre isso. Eu acho que ainda é cedo, o Vinícius. Cadê? Eu vou fazer uma súplica, não é nem que eu acho ou não acho. Vou fazer uma súplica. Se o senhor não fizer, vai ser melhor para a resistência. Porque são coisas, eu sei, deviam ser externas e já viraram externas. Mas se a gente pode evitar que se tornem mais ainda externas, seria melhor para nós. Penso que também para a Santa Igreja, como eu penso que o Monsenhor Lefebvre está certo, eu concluo que nosso Senhor também ficaria contente que a gente não fizesse o que por culpa da própria resistência foi feito, né, da resistência, com culpa de certas pessoas que botam assim ao público, né, coisas deviam ficar reservadas, né, mas felizmente a vida é assim, umas pessoas um pouco imprudentes, né, tornam uma coisa privada em pública quando devia continuar privada. Então, eu faço só uma súplica. Se o senhor puder não entrar nos assuntos lá do que disseram do padre David para lá para cá, dos bispos, eu agradeceria. Ele promete continuar a rezar pelo senhor. Então fica aí o meu pedido. Meu pedido confiando não é a solução de nada, não. A solução vem sempre de Deus, mas é o que eu posso fazer para que esse pequeno incêndio, ou grande, não se alastre mais, né? Que a gente tente controlá-lo, procurando, não para negar a verdade, mas para não tornar público o que não devia ser, que já está, mas que não fique mais ainda. Que Deus, Nossa Senhora, abençoe, que Deus abençoe sua família e todo o seu trabalho. Prezado, boa noite, salve Maria. Peço que você faça chegar até Dom Tomás que eu aceitei o pedido dele, assim, a súplica dele, e deixo bem claro que, quando se referir a mim,
não precisa usar o termo súplica, porque eu não sou digno de tal pedido. Súplica, absolutamente. Estou sempre aberto ao diálogo, enfim. Essa é a thumbnail que eu ia usar. O texto que eu ia usar era explicando detalhadamente, à luz das informações que eu tenho de dossiê, de vídeo, de áudio, etc., a crise na resistência. Mas diante do pedido de Dom Tomás, eu mudei o tom. Eu fiz um outro vídeo, aí você vai falar assim, pô, mas você fez um vídeo? Mas assim, se você for comparar o que eu ia fazer com o que eu fiz, eu estava, digamos que eu estaria 180 km por hora e eu reduzi para 25, 30 km por hora, porque é fato que está acontecendo um problema na resistência. Mas devido ao pedido de Dom Tomás, eu fiz outro vídeo. Não toquei nessa situação da crise, dos personagens envolvidos, no que tange aos padres. Me restringi a Dom Lefebvre, Dom Tomás, Dom Williamson, enfim, algumas considerações, algumas reflexões, de maneira bastante genérica. Não toquei nessa situação da crise. Mas, então, assim, eu atendi o pedido de Dom Tomás. Eu estava no carro a 180 por hora e reduzi para 25, 30. Só você ver a capa da thumbnail que eu fiz ontem e a capa da thumbnail que eu coloquei no vídeo de hoje. É uma diferença brutal. E de igual maneira, o conteúdo também, porque eu ia detalhar, sim, tudo dessa confusão que está acontecendo na Resistência, no Mosteiro de Santa Cruz, mas não fiz a pedido de Dom Tomás. Mas fiz um outro vídeo muito mais brando, sem citar os nomes. Enfim, que daqui a algum tempo alguém vai ver o vídeo e vai falar, gente, esse cara tá falando de quê? Entendeu? Hoje algumas pessoas vão entender. Daqui a algum tempo, ninguém vai entender. Sempre às ordens. Um abraço, Ave Maria. Eu não tenho todas as datas e nem todas as informações, mas farei o meu melhor para resumir aqui todo o caso e disponibilizar os documentos para que quem tiver interesse acesse-os na íntegra, leia e tire suas próprias conclusões. Os documentos estarão disponíveis aqui na descrição, basta que você clique, acesse, leia e tire suas conclusões. Aproveito também esse momento para pedir que você considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like. Lembre de dar curtida nesse vídeo para ajudar no engajamento, se inscrever, comentar e compartilhar no WhatsApp com os seus amigos. Continuando, recebi os primeiros relatos das disputas internas, dos problemas desta crise no mosteiro no final de outubro do ano passado. Até então, nada de extraordinário. Apenas aquelas notícias como as que recebemos cotidianamente a respeito de todos os apostolados tradicionais do Brasil. Porém, a situação começou a escalar. Até que no início de dezembro, recebi vídeos e relatos do clima tenso em Nova Friburgo. Deixo aqui a lista cronológica dos principais acontecimentos sobre esta questão, dos documentos publicados e faremos os comentários gerais acerca dos principais pontos. Aqui na tela, nesse momento, vocês devem estar vendo a lista cronológica dos principais acontecimentos sobre esta questão, sobre os quais nós faremos os nossos comentários gerais acerca dos principais pontos. Notem os ouvintes que nós não temos as datas nem os autores de todos os documentos, mas nós fizemos o melhor aqui para colocar mais ou menos em ordem cronológica, principalmente as informações mais relevantes. Há dois principais documentos sobre essa questão. O primeiro a ser publicado no mês de novembro, o dossiê sobre o seminário do padre David Nass, e depois a resposta realizada pelo seminário do Imaculado Coração de Maria, escrito muito provavelmente pelo próprio padre David Nass. Depois disso, vários outros sacerdotes também escreveram, e seminaristas, relatos de fiéis, várias pessoas foram acrescentando os documentos a respeito dessa questão. Então este primeiro dossiê foi escrito em espanhol no mês de novembro, e o autor alega ter sido um seminarista e o principal apoio do Padre Nass entre 2022 e 2023. Nós nos perguntamos quem seja. As afirmações contidas neste dossiê são de que o Padre Nass seja um narcisista, um personalista, um despreparado para liderar um seminário. A acusação principal deste dossiê gira em torno de um suposto círculo paralelo dentro do seminário, liderado pelo próprio reitor. Segundo as acusações do ex-seminarista e do ex-principal apoio
do padre David Nass, o seminário, na verdade, servia para encobrir as atividades de uma congregação secreta chefiada pelo padre Nass, e que tudo isso era feito pelas costas de Dom Tomás de Aquino, sem o seu conhecimento pessoal. Desse modo, o padre David Nass teria desviado doações para a expansão da sua obra pessoal. O documento acusa-o de ser pomposo e extravagante, gastando imoderadamente os recursos do seminário com viagens, jantares caros, pratas e coisas do tipo. Um dos casos mencionados pelo dito seminarista, e que nos chamou a atenção pela absurdidade, foi de um possível perjúrio induzido pelo reitor. A situação se deu devido a uma brincadeira trivial entre os seminaristas que, quando descoberta, o padre obrigou a todos os presentes que fizessem um juramento descabido diante do Santíssimo Sacramento exposto no ostensório, o que nos parece ser causa de um grave sacrilégio. O documento também relata que o padre temia a represália dos bispos, especialmente porque Dom Williamson já o tinha admoestado e ordenado o seu retorno à França, como uma punição disciplinar. Curioso, pois este fato foi negado pelo padre na sua resposta, que mostraremos a seguir, mas o mesmo é desmentido pelo próprio bispo Williamson, como provaremos nos nossos e-mails inéditos. Este dossiê foi, de certo modo, complementado e atestado na carta do senhor Marco Salomão aos bispos da Resistência, atestando e reafirmando tudo o que foi exposto nesta primeira carta. Depois desse dossiê, é publicada uma resposta escrita pelo Seminário do Imaculado Coração de Maria. Embora esse documento não tenha sido assinado, acreditamos juntamente com o padre Flávio Mateu que, na verdade, o autor desta resposta é ninguém mais, ninguém menos que o próprio padre Nass, e que não poderia ser nenhum outro. Nesta resposta, o sacerdote nega todas as acusações, nega o que foi dito, devolve as acusações e replica com um desafio. Mostrem-me os e-mails de Dom Williamson. Aqui na tela eu coloco para vocês agora um trecho, o ponto 40, da resposta do padre David Nass, citando o documento anterior à resposta do dossiê sobre o padre Nass. Sobre a acusação de que Dom Williamson tentou tirar o padre Nass da direção do seminário diversas vezes e foi desobedecido, padre Nass manipulou Dom Williamson, respondendo com desdém o espírito de contestação os seus e-mails. Aí o padre David Nass responde: calúnia, que ele mostre os e-mails de desobediência. Dom Williamson nunca solicitou ao padre Nass de deixar a direção do seminário. E no fim, ele demonstrou bastante simpatia, como ele disse, confiança no padre. Ele o delegou uma missão na sua última vinda ao Brasil e falou inclusive contra os que atacavam o padre. Dom Williamson deixou um valor de doação ao padre David. Pois bem, parece que o autor do dossiê sobre o padre Nass não pôde vir aqui expor os e-mails que ele tinha, mas nós, atendendo o pedido do padre, faremos a leitura na íntegra. No dia 7 de março de 2023, pouco antes do aniversário do primeiro ano da ordenação sacerdotal do padre Nass, Dom Williamson expressa sua grave preocupação com a continuação das atividades do padre Nass no Brasil e que sua permanência poderia representar uma ameaça para a sobrevivência do mosteiro. Creio que o padre Nass trará grandes problemas ao mosteiro de Dom Tomás se não for retirado do Brasil o quanto antes. Enquanto permanecer no Brasil, estará em seu ambiente entre compatriotas, continuando a tornar-se popular e importante com sua salada de TFP, o reinado de Maria, o Dr. Plínio, etc, etc. Somente se estiver entre estrangeiros, poderá ser persuadido de que está no caminho equivocado. Se o senhor não quiser na França, isso é completamente compreensível, mas alguém, se é que alguém, deve absolutamente freá-lo. E não apenas nas aparências, porque é um típico homem moderno, que, aspas, sinceramente cumprirá as ordens exteriormente, enquanto permanece interiormente convencido de que a sua cruzada é incompreendida e deve ser retomada tão logo os seus perseguidores o permitam. Ele é sincero, ele quer o bem, ele é de boa vontade, mas neste momento temo por sua alma. Kyrie eleison. Que Deus permita que eu esteja pouco informado exagerando as coisas, mas se o compreendi corretamente, então a pergunta se impõe: enviá-lo para onde, se não para a França? Pelo bem de sua alma e para não falar da sobrevivência do mosteiro, até agora creio que Flávio é quem melhor compreende o caso do padre Nass. Quero consultar Flávio sobre a melhor maneira de proceder, eu mesmo, se puder ajudar. Agradeço sinceramente sua autorização para a SAJM visitar o Brasil.
mas absolutamente não quero minar a autoridade de Dom Tomás em seu próprio mosteiro. Deus me livre. Penso agora em uma visita privada primeiro a Dom Tomás, a mais privada possível, a ponto de que ninguém mais sequer saiba que estive no Brasil, se isso fosse possível. Um grande se. O que o senhor pensa? Com todas as bênçãos em Cristo, Monsenhor Williamson. E os fiéis da tradição se questionam. Se este é um problema tão grave, a ponto de repetidas vezes os bispos visitarem o Brasil para investigar a questão, por que até agora não foi resolvido? Porque todas as vezes que se toca no coração da questão, Dom Tomás se omite e oculta. Dom Tomás não é o superior do mosteiro, não é o bispo. O que está acontecendo na resistência? Depois de 3 longos anos, já não é mais possível fingir que nada está acontecendo e varrer tudo para debaixo do tapete. Os fiéis mais antigos estão saindo e os novos não estão a par de toda a problemática da questão. Quem dará direção a esses fiéis? Quem dará esses esclarecimentos? Porque Dom Williamson diz que é um problema e Dom Tomás declara que o Padre Naz não tem problema nenhum. Por que Dom Williamson diz que o Padre Naz, enquanto estiver no Brasil, é um problema e o Dom Tomás diz que o Padre Naz não tem problema nenhum? Vocês percebem, senhores, que há algo muito estranho acontecendo? Algo que talvez ainda não tenha sido dito claramente? Uma coisa muito estranha, pois quem é Padre David Naz para estar imune à pressão internacional dos padres e bispos da resistência? Quem é Padre Naz para que Dom Tomás se submeta a tamanho constrangimento? Recordem-se do tratamento enérgico e sumário dado por Dom Tomás a outros padres da resistência, como foi o caso do padre Rodrigo da Silva. Porque com uns o rigor da expulsão imediata e com outros a leniência sem precedentes na história da tradição. O que o Padre Naz tem para, mesmo após tudo isso, continuar com seu apostolado? A que telhado de vidro o professor Vinícius Mérida estava se referindo? Eu pergunto a vocês, se fosse um outro padre, numa situação menor, semelhante ou menos grave, recebendo tanta pressão dos bispos do mundo inteiro, vocês acham que esse padre continuaria o seu apostolado? Seria simplesmente removido? O que é que está acontecendo na resistência? O que é que está acontecendo no Mosteiro da Santa Cruz? Essas são algumas questões que perturbam a alma de muitos fiéis do Brasil e que nós aqui prestamos a nossa solidariedade a todos eles que estão desamparados, desalentados nesse momento. Continuaremos a monitorar a situação, prestamos a solidariedade a todos os afetados nessa história e colocamos os nossos canais à disposição de todos os citados para que apresentem suas versões e contestações. O padre David Naz, os citados nas cartas, o Dom Tomás de Aquino, todos eles, quem quiser se pronunciar, o canal está aberto para que vocês possam também dar o seu parecer, a sua posição. Nós desejamos sinceramente, do fundo de nossos corações, que triunfe a justiça e que a verdade prevaleça. Como já dito, todos os documentos poderão estar sendo consultados aqui na descrição, estarão disponibilizados para todos vocês, basta clicar, ler e acessar. No próximo vídeo, nós traremos a continuação dos e-mails de Dom Williamson e os desdobramentos dessa questão. Lembre-se de deixar o seu like, comentar nesse vídeo, compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Viva a restauração! Fogo no mundo, só Cristo é Rei!